Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Arthur Rocha Tavares Távora Dantas Prado Pontes e hoje vim até caracterizado porque vamos falar sobre luz, sobre ondas eletromagnéticas, sobre um conteúdo extremamente elegante e bonito, que é a óptica física. Esse nosso papo vai ser muito bacana, eu quero demonstrar com vocês alguns resultados muito legais e confesso, vai ser uma conversa um pouco mais complicada, principalmente para quem nunca viu o conteúdo, porque eu vou falar sobre conceitos aprofundados de ondulatória, de interferências de ondas eletromagnéticas no geral, mas prometo que vai ser uma conversa muito bacana e espero do fundo do meu coração que isso agregue ao menos um pouco o conhecimento de vocês. Tranquilo? Então, show! Para a gente entrar nesse mundo da óptica física, nós precisamos conhecer uma ferramenta que vai ser muito útil para a gente, que seria o método dos fasores ou técnica dos fasores. Se você quiser uma videoaula completa só sobre fasores, eu vou deixar aqui na descrição uma videoaula do Cadu, que é excelente sobre esse conteúdo, e aqui eu vou tentar dar uma relembrada do que seria esse método, beleza? Então, essa técnica vai nos ajudar a fazer interferências entre duas ondas, beleza? E para a gente entender isso muito bem, nós precisamos relembrar alguns conceitos da ondulatória, né? Que seria a equação de onda, né? Então, a equação de onda ou função de onda vai nos ajudar a descrever uma onda com o passar do tempo e dependendo da posição que a gente vai analisar, né? Então, se a gente tiver aqui uma onda se propagando, né? Então, a gente vai ter essa onda aqui se propagando. Essa equação aqui vai nos dizer como é que seria o desenho dessa onda com o passar do tempo, né? Então, a gente vai analisar um ponto em específico daquela onda e esse ponto a gente vai ver como é que a onda vai se comportar com o passar do tempo, beleza? Então, show! Elementos sobre essa função de onda, né? Então, esse A representa a amplitude e tudo que estiver dentro do seno, né, a gente pode chamar de fase da onda, tranquilo? Então, se eu quiser chamar essa onda aqui de onda 1, a gente vai analisar essa onda em um ponto x1 e aqui seria a fase da onda 1, beleza? Tranquilo. Então, para a gente analisar interferências, nós precisamos de duas ondas. A gente vai pegar uma segunda onda aqui com a mesma amplitude e com a mesma frequência também. Só que a gente vai analisar a diferença de fase entre essas duas ondas, né? Então, só para deixar explícito, uma fórmula que a gente vai usar muito com essas nossas discussões, né? Nessas nossas discussões, que seria a diferença de fase, né? Então, a diferença de fase a gente pode escrever como K delta X. Cara, essa equação aqui vai nos ajudar e muito durante toda essa nossa discussão. Beleza? Então, diferença de fase é K delta X. Tranquilo? Lembrando disso, a gente pode definir aqui o que seria um fasor, né? O fasor... Caiu o pincel. O fasor, ele seria um vetor, né? Então, esse vetor vai ter algumas propriedades interessantes, que seriam quais, né? O módulo desse vetor é justamente a amplitude da minha onda, né? Só lembrando, né, que para ondas eletromagnéticas nós temos que a amplitude da onda seria o próprio módulo do campo elétrico daquela onda, né? Então, a amplitude da onda seria o módulo de seu campo elétrico, né? Da onda eletromagnética. Tranquilo? Então, beleza. O fasor, ele é um vetor cujo módulo é a amplitude da onda que a gente está analisando. E o ângulo que ele vai fazer com o eixo seria justamente a fase naquele instante, né? Então, como a fase ela vai depender unicamente do tempo, uma vez que a gente vai determinar o x, né, a posição que a gente vai estar analisando naquela onda, como a fase vai depender unicamente do tempo, é como se esse vetor estivesse girando com o passar do tempo, né? Então, para as nossas futuras análises, vai ser muito cômodo a gente adotar em um instante em que esse vetor vai estar justamente deitado nesse eixo, né? A gente vai ver futuramente. Beleza, então como é que a gente vai fazer interferências, né? Para a gente fazer interferências, geralmente a gente somaria algebricamente essas duas funções de onda, mas aqui nos fasores, a gente vai simplesmente somar vetorialmente esses dois fasores, né? Então, somando esses dois fasores, a gente vai ter um vetor resultante, né? Um fasor resultante, que representaria justamente a resultante da interferência. Tranquilo? Então, aqui seria um vetor resultante. Tranquilo? Outra coisa, né? Deixa eu só deixar explícito aqui, que o ângulo entre esses dois vetores, né, seria justamente a diferença de fase, né? Uma vez que o ângulo que esse vetor faz com o eixo seria a fase dele,
e o ângulo entre esses dois vetores seria a própria diferença de fase, né? Então isso vai ser muito importante para as nossas futuras análises. Beleza? Deu para dar uma lembrada? A gente vai agora apagar o quadro e falar sobre experimento de Young ou fenda dupla. Show? Então o que seria o experimento de Young ou experimento da fenda dupla? Basicamente será a análise do padrão de interferência criado por duas fontes pontuais luminosas em algum anteparo. Para a gente entender isso muito bem, nós temos a seguinte configuração. Aqui nós vamos ter um anteparo e vindo de lá para cá, né, vamos ter uma luz. Então aqui eu representei uma frente de onda, essa frente de onda vai chegar e assim que ela chega nessa posição, vão ser geradas duas novas fontes luminosas, né, pontuais, porque eu vou considerar que esse espaçozinho que essa luz vai passar vai ser muito pequeno, beleza? Então vamos ter essas duas fontes pontuais novas e o experimento vai ser basicamente analisar o padrão de interferência que vai ser gerado nesse anteparo por causa dessas duas fontes pontuais, beleza? Então, para isso nós precisamos lembrar da condição de interferência constitutiva para duas ondas em fase, beleza? Então, essa condição seria a diferença de caminho andado, seria um múltiplo inteiro de lambda, beleza? Do comprimento de onda. Então, a gente tem que calcular essa diferença de caminho, né? Para isso, nós temos que só adotar alguns comprimentos, né? Aqui, né? A distância entre as fontes até o anteparo seria um dzão e a distância entre essas duas fontes seria um dzão, beleza? Então, eu vou analisar a interferência em algum ponto do anteparo, né? Esse ponto do anteparo eu vou poder determiná-lo a partir de um ângulo θ, né? Eu vou marcar esse ponto que eu vou analisar fazendo o ângulo θ com esse eixo de simetria que eu estou marcando bem aqui, né? Então, a partir desse eixo, eu vou estar determinando o ponto que a gente vai querer analisar a interferência, né? Beleza, então a gente vai analisar a diferença de caminho que essas duas ondas vão ter, né? Então, bem aqui e essa fonte de cima vai percorrer essa distância. Tranquilo? Tranquilo, cara. Então, qual que será a diferença desses caminhos, né? Uma consideração que vai ser extremamente importante será dizer que esse dzão, ele é muito maior que o dzinho, né? Então, fazendo essa consideração, nós podemos dizer que praticamente, cara, a distância percorrida desse ponto em diante dessas duas fontes será a mesma, né? Então, imagine que esse anteparo está muito distante. E daqui para frente, essas duas ondas vão percorrer uma mesma quantidade de espaço, né? Então, a diferença de caminho dessas duas ondas será praticamente esse trecho que eu estou marcando em azul, ó. Então, esse trecho aqui será a diferença de caminho que essas duas ondas vão percorrer, né? E para isso, para a gente dizer que elas estão muito longe e vão ser iguais, né? A gente tem que dizer que, bom, esses dois raios são perpendiculares, né? Então, se eles são perpendiculares, eles são paralelos. E, enfim, aqui a gente vai ter o famoso caso do triângulo isósceles birretângulo da óptica física. Nossa, que bonito! A física é bonita demais. É isso, cara. A gente vai ter essa aproximação aqui do triângulo isósceles birretângulo. Para a gente calcular essa diferença de fase, né? Então, quem que seria essa distância aqui, né? Se aqui seria um ângulo θ, perceba que aqui a gente teria um 90 menos θ, e se a gente tem 90 menos θ, aqui em cima a gente vai ter um θ. Fechou? Beleza, então quem que será essa distância bem aqui, né? Seria o d seno. Então, d seno seria a diferença de caminho que eu vou percorrer. Olha aí que bonito. Aqui a gente tem a famosa expressão da fenda dupla. Tranquilo? Outra coisa que a gente ainda pode determinar seria o y desse ponto que a gente está analisando, né? Então, esse y, aqui a gente está formulando o problema para aqui nesse ponto ser um ponto de interferência construtiva, né? Por causa dessa condição aqui. Só um adendo, né? Para a gente determinar esse ponto, a gente tem que fazer outra aproximação, que seria o seno de θ, que é aproximadamente a tangente de θ, não é mesmo? Aproximadamente.
E a tangente de θ é justamente y sobre dz. Então, y sobre dz. Sabendo disso, a gente vai colocar nessa nossa fórmula. Então, a gente tem que dzinho vezes y sobre dz é igual a um múltiplo inteiro de lambda. Tranquilo? Então, a gente tem que o nosso y, meu pincel está morrendo, esse nosso y seria m lambda dz sobre dzinho. Beleza, cara? Beleza. Aqui a gente determinou o y que a gente está analisando a interferência. Tranquilo? Agora eu queria fazer outra análise, mas seria uma análise por fazores, né? Então a gente vai ter a seguinte configuração. Nós teremos aqui um certo eixo, né? E vamos ter aqui os dois fazores, né? Eu vou desenhar os dois fazores. E somando esses dois fazores vetorialmente, eu vou ter a resultante, né? Então, a gente vai ter aqui o fazor resultante, que vai representar justamente a amplitude resultante da minha interferência dessas duas ondas, né? Então, aqui eu teria um E0, aqui eu teria um E0, e esse ângulo aqui seria o delta φ. Beleza? Perceba que se aqui é um triângulo isósceles, aqui está dando delta φ, né? Esses ângulos bem aqui seriam delta φ sobre 2. Aqui seria um delta φ sobre 2, beleza? Se a gente marcar aqui uma perpendicular, a gente pode determinar então a amplitude resultante, né? Então esse E resultante, o nosso E resultante seria quem? Seria duas vezes o meu E0 vezes o cosseno da diferença de fase dividido por 2. Nossa Senhora, exatamente. Uma coisa importante para a gente lembrar é que a intensidade de uma onda é diretamente proporcional à amplitude dela ao quadrado. Portanto, a amplitude ela é proporcional à amplitude, a intensidade é proporcional à amplitude ao quadrado, tá? A intensidade de uma onda é proporcional à amplitude ao quadrado. Portanto, a gente pode escrever, em outras palavras, que a intensidade é um gama ao quadrado, né? Esse gama é um fator de correção de proporcionalidade, né? Beleza, então se a gente pode escrever isso, a gente pode elevar ao quadrado desse cara. Elevando esse cara ao quadrado, a gente tem que a amplitude resultante ao quadrado é igual a 4 vezes a amplitude original, cosseno ao quadrado, delta φ sobre 2. Beleza? Quando a gente multiplica ambos os lados por esse fator gama, a gente obtém que a intensidade resultante daquela nossa onda é 4 vezes a intensidade original, cosseno ao quadrado de delta φ sobre 2. Uma análise aqui muito massa dos fazores é a seguinte, cara. Se a gente tem esses dois fazores, qual é a condição para a amplitude resultante ser máxima, né? Vai ser justamente quando esses dois fazores estiverem alinhados. Ah, bicho, que massa, né? Então, a condição para ter a amplitude máxima resultante seria quando esses dois fazores estivessem alinhados. Então, aqui seria o máximo. E o mínimo? Ah, meu garoto, é quando justamente esses meus fazores estiverem opostos. Isso significa que a diferença de fase entre esses dois caras seria um π. E a diferença de fase entre esses dois caras seria um 2π, ou um múltiplo de 2π, 0 graus. Enfim, então, para a gente obter o máximo, olha aqui, né, que interessante. A intensidade máxima seria quando esse φ é 0, ou 2π, né? Então, cosseno de 0, cosseno ao quadrado de 0 é 1. Então, a gente tem que a intensidade máxima é 4 vezes 0, né? E a mínima, né? Seria a mínima quando aqui fosse π. E se aqui é π, o cosseno de π sobre 2 é 0, né? Então, a intensidade mínima da nossa onda seria 0. Poxa, cara, a gente acabou de determinar aqui como é que vai ser a intensidade da minha onda resultante na condição de construtiva e na condição de destrutiva. E é muito, muito legal ver isso, né? Porque, de fato, a condição para a interferência destrutiva seria que a amplitude da onda resultante é 0, né? Faz muito sentido.
Então, eu vou desenhar como é que seria o padrão de intensidades dessa nossa construção, né? Então, cara, nesse ponto aqui, já que é um ponto de interferência construtiva, né? Nós vamos ter uma intensidade valendo 4 e 0, né? Aqui seria 0, aqui seria 4 e 0. Aqui seria 0, aqui seria 4 e 0. Aqui seria 0, aqui seria 4 e 0. Aqui seria 4 e 0. Aqui 4 e 0. Aqui 4 e 0. Então, basicamente, a gente vai ter um padrão parecido com isso, né? Parecido, né? Aqui está bem feio no meu desenho, mas o padrão de uma fenda dupla é basicamente esse. Aqui seria a amplitude, né? Aqui seria, na verdade, aqui seria a intensidade, que seria 4 e 0, né? Aqui, construtivo, destrutivo, construtivo, destrutivo, construtivo, destrutivo. Aqui seria uma construtiva central, né? Alinhada com o meu eixo de simetria. Então aqui a gente desenhou, cara, o padrão de interferência de Young, o padrão de interferência de uma fenda dupla, usando fasores e usando as condições padrões de interferência, né? Beleza, cara? Mostrei aqui fenda dupla, bora partir para fenda tripla. Agora sim vamos usar os fasores a nosso favor. Tranquilo? Agora as coisas vão ficar um pouco mais interessantes. Na fenda tripla a gente vai ter praticamente a mesma configuração, com a diferença, obviamente, que vamos ter agora 3 pontos luminosos, que aqui no desenho eu representei como sendo 1, 2 e 3. Beleza? Uma observação importante é dizer que a diferença de caminho percorrido entre duas fontes consecutivas vai ser a mesma do caso da fenda dupla, né? Uma vez que, bom, se a gente analisar a diferença de caminho entre essas fontes 1 e 2, vai ser o mesmo caso da fenda dupla, né? Vai ser o descendo, né? E a mesma coisa para 2 e 3, né? Portanto, a diferença de caminho percorrido entre 1 e 2 vai ser a mesma a diferença de caminho percorrido entre 2 e 3. Beleza? Conforme a expressão que a gente obteve no começo do vídeo, nós temos que, se a diferença de caminho é a mesma, nós temos que a diferença de fase entre essas fontes também vai ser a mesma. Portanto, a diferença de fase entre a fonte 1 e a fonte 2 vai ser a mesma da diferença de fase entre 2 e 3. Sabendo disso, nós podemos construir os nossos fasores, né? Então, construindo os nossos fasores, nós vamos ter a seguinte configuração, né? Para a fenda dupla, nós construímos 2 fasores, né? Para a fenda tripla, nós vamos construir 3 fasores, né? Então, quando eu somo esses 3 fasores, eu vou obter um fasor resultante, né? Que vai representar a resultante da minha interferência, beleza? Esses ângulos aqui eu vou chamar de um ΔΦ. Esse ângulo aqui vai ser também um ΔΦ, pelo argumento que eu acabei de falar, né? Beleza, então essa amplitude aqui vai continuar sendo E0, aqui vai ser E0, aqui também vai ser o nosso E0. Para a gente determinar essa amplitude resultante, o que é que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que perceber que a minha amplitude resultante vai formar um trapézio isósceles aqui, né? Essa configuração de soma, né? Pela simetria, né? Então, para isso, a gente tem que perceber que essas duas retas vão ser paralelas, né? Se são paralelas, esse ângulo aqui também vai ser ΔΦ. Se esse ângulo é ΔΦ, a gente consegue decompor a nossa figura da seguinte maneira, e a gente tem que a minha amplitude resultante vai ser o meu próprio E0, né? Esse E0, mais E0 cosseno de ΔΦ e E0 cosseno de ΔΦ. Portanto, vai ser 2 vezes E0 cosseno de ΔΦ. Tranquilo? É só articulando nossa expressão, né? Vai ficar aqui a amplitude resultante é igual a E0 que multiplica 1 mais cosseno de ΔΦ. Tranquilo? Beleza, cara. A gente ainda pode elevar essa expressão inteira ao quadrado e multiplicar pelo aquele fator de correção gama, né? Para a gente obter nada mais nada menos que ela, cara, a intensidade resultante. Então, a intensidade resultante vai ser dada pela seguinte maneira.
Tranquilo? Essa é a expressão para a intensidade resultante. Agora a gente vai analisar os casos de interferência máxima, né, para o destrutivo e construtivo, né? Então, a intensidade para destrutivo tem que ser zero, né? Portanto, esse termo tem que zerar. Então, a gente tem que 1 mais 2 vezes o cosseno de ΔΦ tem que ser zero. Portanto, o cosseno de ΔΦ, tem que ser menos 1/2. Olha aí que interessante, né? Isso implica dizer que o meu ΔΦ, ele vai ser nada mais nada menos que o meu 2π/3 mais 2kπ, ou 4π/3, né? 4π/3 mais 2kπ, né? Que seria 120 e 240. Tranquilo? Bicho, tu enxerga o que essa diferença de fase representa geometricamente na soma dos meus fasores? Esse ângulo de 120 e esse ângulo de 240. Para o K igual a zero, né? Esses múltiplos de π não vão influenciar muito na construção da figura, né? Cara, esse 120 e esse 240 representam essa situação bem aqui, ó. A gente tem esse meu fasor 1. A diferença de fase para o fasor 2 é 120, ó. 120. A diferença de fase, ó, aqui, ó, deu 120. A diferença de fase para o meu fasor 3, ó, 120, ó. Cara, olha que interessante. A soma dos meus fasores tá dando resultante igual a zero, ó. É um triângulo fechado, um polígono fechado, bicho. A resultante vai dar igual a zero. Muito interessante. E agora para esse 240, né? Bicho, aí tu me fala, né? Ei, esse 240 não dá certo não, né? Mas dá, cara. Olha aí que interessante. Esse aqui é o fasor 1. A diferença de fase para o fasor 2, ó, é 240, né? Então aqui, ó, 240. Aqui vai ser 240. Tranquilo? A diferença de fase para o fasor 3, ó, vai ser quem, né? Vai ser, ó, 240. Aqui, ó, 240. Então a gente fecha outro polígono. Então essas são as duas situações possíveis para eu somar vetorialmente meus fasores e dar uma resultante zero. Olha aí que interessante. Muito massa, né? Agora, para o caso de interferência construtiva, nós vamos ter a seguinte configuração, né? Qual é a configuração que eu vou ter geométrica para que a soma vetorial desses três fasores seja máxima, né? Vai ser justamente quando esses fasores estiverem alinhados, ó. Quando os fasores estiverem alinhados, eles vão ter uma soma máxima. Então, essa amplitude resultante vai ser máxima. Tranquilo? Então, a amplitude resultante vai ser o meu 3 é zero, né? Beleza? Então, a diferença de fase para esse nosso caso da construtiva tem que ser um múltiplo de 2kπ, né? Ou um múltiplo de 2π, né? Beleza? Então, essa é a condição para a construtiva, né? Só um detalhe, né? Que essa nossa intensidade máxima, portanto, vai ser proporcional ao quadrado da amplitude, né? Então, a intensidade máxima vai ser o meu 9I0. Olha que massa, né? A intensidade máxima vai ser 9I0 por essa razão. Tranquilo? Beleza, cara. Agora, como é que a gente determina as posições desses máximos e mínimos, né? Bicho, seguinte, a gente tem a faca e o queijo na mão. Agora é só cortar. Meu amigo, olha aqui, ó. A gente já fez a parte mais difícil, bicho. Essa parte é a mais tranquila de determinar os máximos e mínimos, né? Vamos lá, ó. Para a gente conseguir determinar os mínimos, né? Vamos lá, para os mínimos. Quais vão ser os y que vão me dar os mínimos, né? A gente tem que lembrar só da fórmula que a gente obteve no começo do vídeo, né? Que a diferença de fase vai ser justamente o K ΔX, né? Da onda. Beleza, cara. E o que vai ser esse ΔX, né? Vai ser justamente o meu descendo, como eu falei no início da discussão, né? Tranquilo, cara? Beleza. Agora a gente vai analisar esses casos aqui, né? Já que a gente vai ter esse K descendo, né? Então, K
vai ser 2π sobre lambda de seno de θ vai ser igual a 2π sobre 3 mais 2kπ. Nesse caso bem aqui, né? Nesse primeiro caso. Agora a gente consegue cancelar esse 2π, a gente cancela esse 2π, a gente vai passar esse lambda para multiplicando, esse d dividindo, né? A gente vai ter que seno de θ vai ser igual a lambda sobre d, 1/3 mais k. Olha aí que interessante, né? E outra coisa, a gente faz aquela aproximação do seno para a tangente, né? Isso aqui é aproximadamente a tangente de θ. E a tangente de θ a gente sabe, portanto, que vai ser y sobre d. Então aqui vai ser y, nosso y vai ser dzão lambda dzinho 1/3 mais k. Show? Beleza. Agora para o segundo caso, analogamente, né? Analogamente, para o segundo caso, a gente vai ter só que aqui não vai ser 1/3, né? Vai ser 2/3. Então, analogamente, nós vamos ter outra configuração de mínimo, que vai ser essa bem aqui. Então, a gente tem duas configurações em que a gente pode achar o mínimo. Tranquilo? Beleza. Agora, para achar os máximos, né? Vamos lá. Para achar os máximos, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai fazer aqui, utilizar essa fórmula, né? Então, 2π sobre lambda de seno de θ é igual a 2kπ, né? Então, aqui 2π, né? Show? Aqui a gente consegue cortar esse 2π, portanto, a gente vai ter que o seno de θ é igual a lambda sobre d, k. Beleza? Eu ainda consigo trocar esse seno por y sobre d. Então, como isso aqui é y sobre d, eu ainda consigo passar esse d multiplicando, né? Então, na medida em que eu passo esse d multiplicando, a gente vai ter a seguinte expressão. Aqui vai ser d lambda sobre dzinho. Me perdi, k, né? Show. Fechou, bicho? A gente achou as posições de máximo e de mínimo. Então aqui vão ser as configurações de y mínimo e de y máximo. Se a gente quiser plotar essas configurações e ir substituindo, k igual a 1, k igual a 2, k igual a 0, sair substituindo e tentar representar aí um gráfico, essa nossa situação, nós vamos obter o seguinte: esse meu apagador está mais manchando do que apagando, né? Nossa Senhora. Ó, se a gente quiser representar essa situação num gráfico, olha que interessante que a gente vai obter, né? A gente vai obter essa configuração bem aqui. A gente vai ter um máximo central. Esse máximo central eu vou representar bem aqui, ó. Ele vai bater bem no 9 e 0. Aqui eu vou ter alguns máximos secundários, ó. Eu vou ter um máximo secundário. Show? Então eu vou ter uma configuração parecida com essa, ó. Eu vou achar essa configuração. Beleza? Aqui sendo y e aqui sendo a minha intensidade, né? Então, eu vou só completar essa curva, né? Só para ficar bonitinho. Como é que eu sei? Aí tu me pergunta, né? Arthur, como é que eu vou saber que vai existir essas intensidades secundárias, né? Essas amplitudes secundárias? Pela expressão que a gente obteve, né, cara? Quando a gente fez a soma vetorial aqui dos fasores, né? A gente consegue obter, achando esses ângulos aqui nessas condições de máximo, esses valores de intensidade, né? Ei, pedrada, né, bicho? Pedrada. Esse gráfico aqui é pauleiro. A gente vai tentar dar uma olhada agora em fendas quádruplas. Fechou? Agora, para as fendas quádruplas, a verdade é que a gente acabou de aprender o mecanismo de como fazer para N fendas, né? No caso da fenda dupla, a gente fez com 2 fasores. A fenda tripla, a gente fez com 3 fasores. A fenda quádrupla não vai ser diferente. A gente vai usar 4 fasores
para encontrar as posições de mínimo e de máximo, né? Assim como a gente poderia fazer para N fendas, né? Para N fendas a gente usa N fasores e tenta encontrar as posições de mínimo e de máximo, né? Então, vamos tentar encontrar as configurações de mínimo, né? De mínimo para esses nossos fasores, né? Então, a gente vai ter 4 fasores, a gente vai tentar somar eles de forma que a resultante vetorial seja nula, né? A primeira configuração que vem à cabeça seria essa, eu acredito, né? Então, essa configuração é a configuração possível, onde a diferença de fase, nesse caso aqui, a diferença de fase, ela está sendo π sobre 2, né? Show! Outra configuração possível seria essa aqui, né? Então, essa configuração também é uma configuração possível, em que a diferença de fase, né? Perceba bem, que a diferença de fase, ela vai ser π, tranquilo? Aí, outra configuração também possível seria essa bem aqui, né? A gente vai ter isso aqui, vai ter isso aqui, e vamos ter essa aqui, né? Essa aqui, né? Aqui a gente vai ter uma diferença de fase, sendo 3π sobre 2, né? Então, a diferença de fase vai ser 3π sobre 2. Você olha π sobre 2, 3π sobre 2, você pensa que a próxima vai ser 2π, né? Mas, olha bem, cara, veja bem. A condição de 2π vai ser a condição de máximo, né? A condição de 2π vai ser a condição de máximo. A gente vai somar 4 fasores de forma que a nossa resultante ela seja máxima, correto? Então, essa nossa resultante vai valer 4. É 0 e vai ser máxima, beleza? Portanto, aqui a gente tem uma diferença de fase sendo 2π. Olha bem, esse resultado vai ser bem importante, que para a gente obter os máximos, nós vamos ter que pegar sempre um múltiplo de 2π, tá bom? Outra observação que eu coloquei também na de fenda tripla, né, é que a intensidade máxima vai ser proporcional à amplitude ao quadrado, né? Portanto, vai ser 16 e 0. Olha aí que interessante. A gente consegue conjecturar, né? A gente percebe que para fendas duplas a intensidade máxima seria 4 e 0, para a fenda tripla 9 e 0, para a fenda quádrupla 16 e 0, fenda quíntupla 25. Então, para N fendas a gente vai ter que a intensidade máxima é igual à intensidade original vezes m ao quadrado. Tranquilo? Então, se fizermos o mesmo passo a passo que fizemos para a fenda tripla, a gente pegar esses ângulos, escrever a equação do ΔΦ igual a K, ΔX, encontrar o seno, encontrar o Y pela aproximação da tangente, a gente consegue plotar essas nossas intensidades em um gráfico, né? Assim como fizemos na fenda tripla, né? Então a gente pode plotar isso aqui num gráfico, e o gráfico de uma fenda quádrupla ficaria mais ou menos desse tipo aqui, né, cara? Ó, então, traçando essa nossa configuração, ficaria algo do tipo assim, né? Então, ficaria algo desse tipo aqui. Essa seria mais ou menos a configuração para uma fenda quádrupla, fechou? Tranquilo, bicho. Essa é a nossa configuração para a fenda quádrupla. A gente vai ter, nesse caso aqui, 2 máximos secundários, né? 2 máximos secundários. Perceba que na fenda tripla, nós obtivemos um máximo secundário, né? Na fenda quíntupla, a gente vai obter 3 máximos secundários, né? E assim vai. Aqui a gente teria uma intensidade máxima de 16 e 0. Tranquilo? Essas intensidades mínimas também a gente obtém com a soma vetorial. Tranquilo demais? Agora a gente tem ferramentas o suficiente para passarmos para a rede de difração. Fechou? Vamos dar uma olhada.
Agora não tem mistério para a rede de difração, tá bom? A rede de difração vai ser praticamente a mesma configuração que a gente vem trabalhando, só que agora a gente vai ter N fendas, tá? E esse N vai ser muito maior que 1, a gente vai ter muitas fendas. Fechou? Então eu vou pontilhar mais ainda esse cara aqui, para dizer que tem muitas fendas. Fechou? Beleza, cara. Agora uma análise que a gente tem que fazer é sobre os gráficos que a gente vem obtendo na fenda tripla, na fenda quádrupla, que vão se configurar mais ou menos dessa seguinte forma, né? A gente sempre tem um máximo central, bem aqui, e a gente tem vários máximos secundários, né? Várias intensidades secundárias. Para a fenda tripla a gente tinha uma, para a fenda quádrupla a gente tinha duas, a fenda quíntupla a gente tem três. Quando a gente aumenta muito esse número de fendas, né? A gente vai ter vários máximos secundários, né? Só que conforme eu vou aumentando o número de fendas, esses máximos secundários vão ter intensidades cada vez menores. Quando eu tenho um N muito maior que 1, esses máximos vão ser praticamente irrisórios. A gente vai ter vários máximos secundários aqui, bem pequenos. E agora a gente vai ter um grandão, né, do máximo principal, né? Então a gente vai ter vários máximos secundários e um principal. Do outro lado, mesma coisa, né? Vários máximos secundários e um principal, né? Beleza, cara. Olha aí que interessante, né? Então a gente vai ter uma configuração praticamente igual à da fenda dupla, né? Então uma configuração extremamente complexa, cheia de fenda, vai ser praticamente a mesma configuração da fenda dupla, né? Então a gente pode até escrever aqui, desenhar como é que seria a configuração, né? Seria a mesma, né, da fenda dupla, né? Então a gente teria os máximos centrais e os máximos secundários muito pequenos, né? Praticamente irrisórios, muito pequenos. Tranquilo, cara? Tranquilo demais, né? Tranquilo demais. A gente tem mais ou menos essa configuração aqui, que eu vou deixar desenhado. Tranquilo? Aqui eu vou apagar. É essa situação aí, cara. Agora, o nosso trabalho, a nossa tarefa vai ser identificar em quais posições vão estar esses máximos principais, né? Esses máximos que vêm de uma interferência constitutiva, né? Então eu vou traçar aqui o meu eixo de simetria e eu vou identificar onde que esse máximo vai estar com o ângulo θ aqui, né? A mesma configuração, né? Aqui a gente vai ter Dzão e a distância entre duas fendas também vai ser Dzinho, né? Esse meu pincel tá morrendo. Tranquilo, cara. Agora, eu peço que você lembre qual era a condição que a gente tinha para identificar quais eram esses máximos principais, né? Então, pela análise dos fasores, esses máximos principais são obtidos quando todos os nossos fasores estão alinhados, né, cara? Quando todos os nossos fasores estão alinhados. Portanto, a gente vai ter uma intensidade resultante máxima, né? E a diferença de fase entre esses fasores vai ser justamente um múltiplo de 2π. Tranquilo? Agora a gente tem que lembrar quem que é esse nosso ΔΦ, né? O nosso ΔΦ é o K ΔX, 2kπ. Esse K vai ser 2π, no caso, já vou substituir para não confundir, né? 2π sobre o lambda, né? Só para não confundir quando a gente tiver 2K, né? Quando a gente tiver 2Ks. Vou só apagar aqui. Então a gente vai ter que esse K é 2π sobre lambda, ΔX, né? Igual a 2kπ. Quem que é esse nosso ΔX? Vai continuar sendo descendo, né? Então a gente vai ter 2π sobre lambda descendo de θ igual a 2kπ. A gente consegue cancelar esse 2π, né? Esse 2π vai com Deus. A gente vai ter descendo de θ é igual a um múltiplo de lambda. Olha aí que interessante, né? Esse 2kπ é só substituir por m, né? A gente vai ter a mesma condição da fenda dupla. Olha aí que massa, né? Agora um cuidado, né? Esse b é a distância entre duas fendas, né?
E geralmente as questões vão fornecer para a gente o que... Onde é que eu coloco? Vou colocar aqui. O parâmetro de rede, né? Que é basicamente o número de fendas que eu vou ter por centímetro, né? Então, o parâmetro de rede vai dizer que eu tenho, tipo, a cada 1 centímetro eu vou ter 300 fendas, né? Cada 1 centímetro eu vou ter 300 fendas, alguma coisa assim, né? Então, a gente tem que fazer uma regra de 3 ali para poder achar o comprimento de cada fenda, né? A gente só tem que ter esse cuidado, mas parâmetro de rede significa isso, né? A relação de centímetro para a quantidade de fendas, né? Tranquilo? Vou até apagar aqui porque, enfim, depende muito das situações. Mas o importante é que a gente tem a mesma situação da fenda dupla, né? Isso é muito interessante, isso é muito legal. Então, eu acho que essa foi uma primeira visão sobre fendas, interferência de fendas. Nos próximos vídeos eu vou estar mostrando sobre difração, e difração de fenda circular, retangular, critério de separação de Rayleigh, e isso vai ser bem interessante, bem legal. Tá bom? Fechou? Muito obrigado por assistir até aqui e vejo você no próximo vídeo. Valeu, cara. Tamo junto.